Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem nos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o envelhecimento da população, um problema que vem ocorrendo em vários países do mundo desenvolvido e que também já está presente em alguns países do mundo em desenvolvimento. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem de várias pessoas idosas. Essa imagem é lá da Itália, então aqui podemos observar senhoras brincando, fazendo bolinhas de sabão, né? Apenas uma imagem ilustrativa para mostrar que a felicidade também existe na terceira idade. Lembrando que eu tenho 65 anos, portanto, já me encontro na faixa etária dos idosos. Então, vamos dar seguimento à nossa aula, mostrando aqui a expectativa de vida no mundo. Não é o mapa mais atualizado, porque eu não encontrei um mapa atualizado, até mesmo porque o Brasil aqui está na faixa de 70 a 72,5 e, na verdade, a expectativa de vida da população brasileira já ultrapassou os 76 anos. Então, deveria estar numa outra faixa, nessa faixa azul que se encontra aqui a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, o Chile e o Equador. Mas a ideia desse mapa, apesar de já ter uma defasagem de alguns anos, é mostrar a vocês que os países que possuem maior expectativa de vida são exatamente os países desenvolvidos. O Japão, na atualidade, por exemplo, é o país que detém a maior expectativa de vida do mundo. A expectativa de vida do japonês está acima dos 84 anos. Repare aqui, Austrália e Nova Zelândia, países desenvolvidos, boa parte da Europa centro-ocidental e da Europa setentrional, também reúne países que figuram entre os países de maior expectativa de vida do mundo, assim como lá na América do Norte, com destaque para os Estados Unidos e o Canadá. E os países que possuem menor expectativa de vida, em sua maioria, se encontra no continente africano, sobretudo na África subsaariana. Lembrando que a expectativa de vida ela está relacionada às condições de vida da população de um determinado país. E sendo assim, o nível de desenvolvimento econômico e social é um fator determinante para a longevidade das pessoas. Então, quanto maior for o desenvolvimento econômico e social de um determinado país, maior será a expectativa de vida. Ao contrário, quanto menor for a condição de vida de uma população, ou seja, menor for a situação socioeconômica de um país, menor também será a expectativa de vida. Sendo assim, o que explica a menor expectativa de vida na África subsaariana é justamente o subdesenvolvimento. Aqui nós concentramos um dos maiores bolsões de pobreza ou miséria do mundo, onde as condições socioeconômicas são precárias para a maior parte da população, e por esse motivo aqui nós reunimos o maior número de países onde a expectativa de vida é mais baixa. Aqui nós temos uma outra imagem para mostrar a vocês
a projeção global para a população com idade superior a 60 anos. Então, repare que em 1990 tínhamos algo aproximado de 500 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Em 2017, esse número dobrou. Ficou acima de 1 bilhão de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A projeção feita para 2050 é que tenhamos 2,1 bilhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, e a projeção feita para 2100 indica que teremos 3,1 bilhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. De acordo com as projeções feitas, a população mundial em 2100 ela deverá ser de 10,3 bilhões de habitantes. Sendo assim, nós teremos algo em torno de quase 30% da população mundial composta por pessoas idosas. E por esse motivo, os países, os governos, melhor dizendo, terão que adotar políticas sociais voltadas para a população da terceira idade e também políticas econômicas que possibilitem o Estado arrecadar recursos suficientes para atender a demanda ou as demandas da população idosa. Então, a grande preocupação que existe em termos de demografia para o futuro é justamente esse processo de envelhecimento da população, que já causa, nesse momento, problemas para inúmeros países do mundo. Imaginem vocês, no final do século XXI, início do século XXII, como esses países poderão conviver com uma população idosa tão numerosa, sem muitos países terem recursos suficientes para atenderem às demandas que a população da terceira idade exige, sobretudo no que diz respeito ao pagamento das aposentadorias e pensões e também ao atendimento na área da saúde. Lembrando que as pessoas idosas adoecem com maior frequência, razão pela qual elas sobrecarregam o sistema de saúde. E nem todo país do mundo tem um SUS da vida como o Brasil, que é um sistema único de saúde, uma saúde pública gratuita para aquela população menos favorecida. Aqui nós temos novamente a expectativa de vida, eu pulei aqui, né? Aqui nós temos um gráfico mostrando o envelhecimento da população. Então, dentro de uma outra visão, nós temos aqui em verde os países em desenvolvimento. Essa linha verde vocês podem perceber com maior riqueza de detalhe que esse processo de envelhecimento da população será mais intenso nos países em desenvolvimento, até mesmo porque os países desenvolvidos já apresentam uma população idosa com percentual próximo de 30%, oscilando aí entre 23% a 24% até aproximadamente 27%, 28%, 29%. Então, na verdade, como os países em desenvolvimento têm em seu conjunto uma população adulta e jovem percentualmente e quantitativamente falando maior, a partir do momento em que essa população envelhece, o percentual de idosos será maior nos países em desenvolvimento. Então, repare que aqui nos países desenvolvidos, nós teremos uma estabilização no quantitativo e também no percentual de pessoas idosas, até mesmo porque muitos países que hoje são desenvolvidos já se encontram na trajetória do crescimento negativo. Ou seja, em vez da população aumentar, a população está diminuindo. Então, o problema será maior, como eu disse, nos países em desenvolvimento. Esse gráfico mostra a mesma projeção que indica
para o ano de 2050 uma população idosa correspondendo a cerca de 2,1 bilhões de habitantes, o que realmente será um problema para vários países do mundo, inclusive para o Brasil. Como esse problema é analisado especificamente, separadamente, do Brasil, claro, numa outra aula, então aqui nós estamos fazendo um apanhado geral. Países com maior expectativa de vida, projeção para 2030. Essa aula está sendo gravada no dia 28 de abril de 2024, então nós temos um espaço de tempo curto, né, para confirmar se essa projeção será ou não verdadeira. Acredito que esteja bem próximo disso. Em 2030, segundo os demógrafos que fizeram essa projeção, a Coreia do Sul vai ser o primeiro país do mundo a ter uma expectativa de vida superior a 90 anos de idade. A Suíça vai aparecer aqui em segundo lugar. O Japão, que no momento, a Suíça vai aparecer aqui em terceiro lugar. O Japão, que no momento é o país com maior expectativa de vida do mundo, passará a ocupar a segunda posição, porque a expectativa de vida da Coreia do Sul, de acordo com as projeções feitas, será maior do que a expectativa de vida do Japão. Em quarto lugar vem a Austrália, em quinto lugar o Canadá, em sexto lugar o Chile, portanto um país em desenvolvimento, figurando entre os países de maior expectativa de vida do mundo. Em sétimo lugar, o Reino Unido. Oitavo lugar, os Estados Unidos. Repare que dos 8 países que, de acordo com essa projeção, terão maior expectativa de vida no ano de 2030, 7 pertencem ao mundo desenvolvido e apenas um país pertence ao mundo em desenvolvimento. Lembrando que a qualidade de vida lá no Chile, as condições de vida lá no Chile, pelo menos para a maior parte da população, são muito boas. Aqui nós temos o envelhecimento da população mundial, as 4 áreas de ação. Então, a partir do momento em que o percentual de idosos aumenta, é preciso que o poder público ele aumente também os investimentos para dar maior atenção, maior comodidade à população da terceira idade, à população idosa. Então, mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao envelhecimento. Eu que já cheguei à terceira idade, eu penso muito nessa questão, né? Não só porque eu penso dentro da premissa que a vida a nós não pertence sim à vontade de Deus, eu não sei se estarei vivo amanhã, mas se tudo correr bem, eu vou chegar aos 70, 80 anos, e eu penso muito nessa questão do envelhecimento, eu penso muito naquelas pessoas mais idosas que têm algum problema de locomoção, que precisam de cuidados. Então a gente tem que ter, não só como cidadão, mas sobretudo como ser humano e com senso de humanidade, né, um pensamento voltado a atender às demandas das pessoas da terceira idade. Não porque eu me encontro nesse grupo, mas sim porque é a coisa lógica e certa de ser feita. Simples assim. Então, garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas, então aí promovendo atividade, né? Eu aqui no Rio de Janeiro sou presidente de um clube social esportivo, né? Então, aqui nós temos no Parque Aquático, né? Hidroginástica para a terceira idade. Nós temos um projeto do poder público da Prefeitura do Rio de Janeiro que utiliza nossas dependências para ginástica para a terceira idade. O próprio clube oferece a ginástica gratuita para os seus associados da terceira idade. Enfim, então a gente tem que procurar desenvolver essas capacidades, ou através também da prática da dança de salão, promover excursões para levar os velhinhos, como a gente diz, né? Ou as pessoas da melhor idade para passear, aproveitar a vida, se divertir, interagir, né? A minha madrasta, que hoje tem mais de 80 anos, eu falo muito com ela, vai lá para o clube,
Pô, vai lá interagir com as senhoras, vai para a hidroginástica, vai para a ginástica. Então, você tem que ter o desenvolvimento de ações que a gente chama de ações integradas para atender, né, essas demandas da população idosa. Eu, apesar de pertencer a esse grupo, eu permaneço ativo. Estou aqui gravando aula, dou 56 tempos de aula por semana em 2024, ou seja, trabalho praticamente 12 horas por dia e continuo aí ativo, graças a Deus, com saúde e com disposição para seguir enquanto eu tiver condições mentais e físicas, cumprindo essa jornada de trabalho que para muitos é até maluca, né? Meus colegas e amigos mais novos falam: pô, Eugênio, caramba, pô, você já tem 65 anos e está nesse pique. Eu falei: é porque eu ainda aguento estar nesse pique. Agora, no momento que eu me senti cansado e incapacitado, eu começo a reduzir a jornada ou simplesmente eu paro de trabalhar, porque graças a Deus também eu já estou aposentado. Entregar serviços de cuidados integrados e de atenção primária à saúde, centrados na pessoa e adequados à pessoa idosa. Então, é isso que também o poder público ele tem que fazer e faz em determinados países do mundo, né, ações para poder, né, oferecer esses cuidados à população idosa. Claro que alguns países que têm condições econômicas financeiras maiores prestam maior, né, atenção à população da terceira idade, com ações de integração e ações voltadas para melhorar a qualidade de vida dessa população. Propiciar o acesso a cuidados de longo prazo às pessoas idosas que necessitem. Também uma outra ação importante, porque existem muitas pessoas idosas que, em função do avanço da idade, essas pessoas já se encontram relativamente incapacitadas ou totalmente incapacitadas para exercer determinadas ações, até mesmo tomar um banho sozinho, até mesmo, né, aquelas pessoas que precisam usar fraldão, então precisam que outras pessoas façam a sua higiene, né, o acompanhamento médico, né, que é importante, né, para manter essas pessoas dentro, pelo menos do possível, com uma qualidade de vida aceitável. Aqui nós temos a taxa de crescimento da população mundial. Por que eu estou colocando isso se estou falando da expectativa de vida? Porque é importante entender que todo o processo de envelhecimento, não da pessoa física em si, mas eu estou me referindo ao percentual de idosos na composição da população dos países, também tem relação direta e indireta com a queda do crescimento vegetativo ou natural, que é a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Então, aqui por esse mapa, vocês podem perceber que temos países do mundo que hoje estão passando por um processo de encolhimento da sua população. Por esse mapa aqui você pode ver o Japão, pode ver a Rússia, vários países da Europa Oriental, países aqui da Europa Central, que já estão nessa trajetória. Aqui na América você tem, se eu não me engano, aqui é Suriname, não, a República da Guiana que está aqui, e Cuba, que estão registrando crescimento inferior, ou seja, crescimento negativo, enfim. Então, e outros países tantos que se encontram ali, né, por exemplo, né, com uma taxa de crescimento populacional próxima a zero. Então você repare aqui na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, né, o próprio Brasil agora, no censo de 2022, registrou uma taxa de 0,52, então o Brasil já está praticamente ingressando nessa faixa roxa aqui, que vai de 0 a 0,5, né? Enfim, e brevemente também o Brasil vai estar registrando crescimento negativo. A China, que ainda aparece aqui com crescimento positivo, a China, 2 anos seguidos, 2022 e 2023, registrou crescimento negativo, ou seja, a população da China começou a encolher e já existe, né, um consenso de que o processo
não foi um processo transitório e que esse processo ele vai permanecer em curso, até mesmo porque, mesmo com o fim da política do filho único lá na China, parece-me que o resultado não foi aquilo que o governo esperava a nível de incremento populacional, ou seja, a população da China continua encolhendo. Aqui nós temos a taxa de crescimento da população mundial, então cada linha dessa aqui representa uma área do planeta, uma região do planeta. Repare que a África subsaariana será a região do planeta que manterá até o final do século XXI, caso essa projeção se confirme, uma taxa de crescimento positivo. Repare que a Ásia Central, a curva já está aqui a partir da metade do século XXI no processo de descendência, ou seja, decadência, caindo. A Ásia Oriental e o Sudeste Asiático, já por volta de 2040, entrará nessa trajetória de decréscimo populacional. Repare que Europa e América do Norte estarão também registrando decréscimo populacional, lembrando que esse decréscimo já ocorre em vários países, principalmente da Europa. O norte da África ainda apresentará um crescimento positivo até o final do século, porém esse ritmo de crescimento será mais lento. E Austrália e Nova Zelândia com uma estabilidade populacional e provavelmente, eu acredito eu, que também ingressarão no processo de decréscimo populacional até o final do século XXI. Aqui nós temos algumas ações que devem ser realizadas para atender às necessidades da população idosa. Então a acessibilidade é importante. Aqui é uma rampa, né? Num condomínio, porque o idoso ele tem dificuldade de subir uma escada. E essa rampa ela não é só para o idoso, é também para os cadeirantes. Então a acessibilidade ela não se restringe à população de maior, vamos dizer, de terceira idade ou de melhor idade. A acessibilidade ela também é destinada para a população cadeirante, população que tem algum problema físico, né? Então aqui você tem vagas para idosos, né? Aqui no Brasil isso é comum. Pena que nem todo mundo respeita a vaga para idoso. Eu volta e meia vejo, né, confusão na rua, pessoas discutindo, porque pessoas mais novas se acham no direito de estacionar o carro numa vaga de idoso. Isso aí dá multa. Aqui nós temos outra rampa de acessibilidade a um condomínio, né? Aqui nós temos uma rampa na piscina. Imagine uma pessoa idosa ela ter acesso a uma piscina através daqueles degraus verticais. Então, hoje, a indústria ela produz essas rampas que são colocadas na piscina, que possibilitam as pessoas mais idosas também poder descer e ali na piscina fazer alguma atividade, ou tomar um banho livre, ou fazer uma atividade de hidroginástica. Aqui nós temos atividades físicas para idosos, saúde física e mental, né? Então aqui nós temos, né, um grupo de pessoas idosas fazendo uma ginástica, aquilo que eu disse lá no clube que eu dirijo. Nós temos aí ginástica localizada para as pessoas de melhor idade, 0800, a gente não cobra nada. E também aqui nós temos pessoas idosas, né, fazendo a hidroginástica. Aqui não tem só idoso não, aqui você percebe que tem algumas pessoas um pouco mais jovens, mas a ginástica, a hidroginástica são atividades físicas, né? Hoje aqui no Brasil, e acredito que também muitos países do mundo, nas praças, logradouros públicos, tem equipamentos para as pessoas fazerem ginástica. Acredito que vocês já viram isso, né? Também, né, se estimula a caminhada, todo mundo deve caminhar, se estimula também a pedalar, ou seja, andar de bicicleta, a fazer natação, porque o idoso, ele podendo e tendo condição física para isso, ele tem que fazer exercícios para melhorar a sua qualidade de vida. Aqui nós temos as casas de repouso, hospitais geriátricos, né? Na medida em que a população idosa aumenta, né? Há uma necessidade cada vez maior de novas casas de repouso, novos hospitais geriátricos, né? Repara que aqui nessas duas imagens
são locais muito bonitos que acredito que ofereçam, né, uma boa qualidade de vida para as pessoas que fiquem aqui hospedadas ou, entre aspas, internadas numa casa de repouso, e as pessoas que se internam aqui no hospital geriátrico. Então, logicamente que, né, a gente tem que olhar pelas pessoas mais velhas com carinho, com respeito, oferecendo a elas as condições mínimas necessárias para que tenham uma boa qualidade de vida no final da sua existência. Aqui nós temos o problemas da Previdência no Brasil, né? Pegando aqui o guincho e colocando o problema do envelhecimento da população brasileira aqui no território brasileiro. Então, aqui em 1980, nós tínhamos, né, 9 pessoas em idade ativa para cada um aposentado, 1980. Em 2060, nós teremos 1,6 pessoas em idade ativa para cada aposentado. Então, aqui você observa, através desse gráfico, que essa relação entre a população em idade ativa e o número de aposentados está diminuindo. Agora, que fique bem claro que, de acordo com o sistema previdenciário brasileiro, é preciso que exista 4 pessoas trabalhando. População em idade ativa não quer dizer que as pessoas estejam trabalhando, que fique bem claro, tá? A PIA é composta por todas as pessoas que têm de 15 a 64 anos. Então, na população economicamente ativa, boa parte dela é constituída por pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho. Então, para cada aposentado, de acordo com o sistema previdenciário brasileiro, é preciso ter 4 pessoas trabalhando com carteira assinada, ou seja, a empresa recolhendo a previdência para que o governo tenha os recursos para pagar os aposentados e pensionistas. Aqui no outro gráfico à direita você percebe, né, uma relação problemática. Os benefícios previdenciários correspondiam em 2017 8,5% do PIB. E a arrecadação da Previdência 5,7%. Então aqui você percebe que existe uma diferença de 2,75%. E sendo assim, 2,75 não é 5,7, 2,7, né? Nós temos aqui a diferença de 2,7, que representa o quê? O rombo no sistema previdenciário. Ou seja, 2,7% de um PIB que está próximo, né, acima, aliás, de 10 trilhões de reais, isso, consequentemente, é um problema, porque, na verdade, o rombo no sistema previdenciário é bastante significativo. E pelo gráfico você pode perceber que esse rombo, ele cresceu e vai crescer ainda mais porque a população brasileira está passando por um processo de envelhecimento que decorre não só do aumento da expectativa de vida, mas também da melhoria, né, da qualidade de vida e queda da taxa de mortalidade. Sendo assim, o percentual de idosos vai aumentando e, se a receita não acompanha esse crescimento do número de idosos que se aposentam, o rombo no sistema previdenciário tende a aumentar cada vez mais, criando problemas de caixa para o governo, razão pela qual, de tempos em tempos, o governo se vê necessário a promover as chamadas reformas na Previdência. Isso ocorre no Brasil, ocorre em outros países do mundo. Aqui nós temos, né, para que vocês possam observar, políticas relacionadas ao envelhecimento. Como podemos tratar essa questão do envelhecimento da população? Através de políticas de incentivo à natalidade. Como isso pode ser feito? Prêmios em dinheiro às mulheres que engravidam. É uma ação. Licença maternidade remunerada de no mínimo 6 meses. Outra ação. Ajuda financeira às famílias que podem chegar a 1.800 euros. Outra ação. Garantir o ensino público até a faculdade, gratuito. Outra ação. Então, reduzir os impostos. Outra ação.
ou seja, a tributação no imposto de renda, é uma outra ação. Políticas relacionadas ao envelhecimento populacional. Elevação da contribuição dos trabalhadores à Previdência Social, aquele negócio. Se a Previdência fecha no vermelho, o governo ele tem que criar recursos. E muitas vezes esses recursos provêm da elevação da alíquota de desconto do empregado e empregador para o sistema previdenciário, como já ocorreu aqui no Brasil. Aumento da idade mínima para aposentadoria, isso já ocorreu algumas vezes aqui no Brasil. Ampliação dos gastos públicos com hospitais e medicamentos, aquilo que eu falei, na medida em que a população idosa aumenta, a demanda pelos serviços de saúde também aumenta e, consequentemente, o governo terá que alocar mais recursos para o atendimento à população da terceira idade. Imigração, solução ou problema? Então, seria uma solução para os países, por exemplo, que estão passando por um processo de envelhecimento da sua população, adotar políticas de estímulo à imigração? Ou isso seria um problema? Ora, alguns países, eles facilitam o ingresso de imigrantes. Por exemplo, o Japão, país que hoje apresenta uma redução da sua população absoluta. O Japão é um dos países do mundo que tem crescimento negativo da sua população. Só que o Japão estimula a entrada de imigrantes descendentes de primeira e segunda gerações de imigrantes japoneses que viajaram, foram morar em outros países do mundo, os chamados Nisei e Sansei. Esses imigrantes, eles são chamados de dekasekis, trabalhadores que vêm de fora, e eles optam em estimular a migração de descendentes de japoneses. Por quê? Primeiro, porque são descendentes de japoneses. Segundo, porque teriam maior facilidade de se adaptar ao país. Outros países do mundo, por exemplo, alguns países da União Europeia, eles permitem a imigração de descendentes de primeira e segunda geração ou gerações que tenham dupla nacionalidade, consigam a dupla cidadania, dupla nacionalidade, e com isso, como algumas metrópoles europeias tiveram impérios coloniais, então tem descendentes de europeus de primeira e segunda gerações vivendo em vários países do mundo, eles, através da permissão dessas pessoas obterem a dupla cidadania, essas pessoas conseguem migrar para a Europa sem problema nenhum. E também eles incentivam ou estimulam a imigração de trabalhadores altamente qualificados, porque isso interessa para o desenvolvimento, mão de obra qualificada, que nós chamamos de migração de cérebros, porque esses trabalhadores contribuem para o desenvolvimento. Agora, esses imigrantes que estão nessa imagem, isso aqui é procedente da África. Olha a condição desse barco que está no mar Mediterrâneo, ou estava no mar Mediterrâneo, se dirigindo para a Europa. Imagina se esse barco enfrenta uma tempestade no mar Mediterrâneo. Quantas dessas pessoas iriam morrer? Porque aqui tem várias pessoas que não sabem nadar. E mesmo aquelas que sabem nadar, dependendo da localização do barco, estariam muito afastadas da terra. Será que tem colete salva-vida? Não estou vendo ninguém aqui com colete, está entendendo? Então, quantas pessoas morrem tentando fazer a travessia do norte da África em direção aos países da Europa mediterrânea? Então, além do mais, esses imigrantes, em sua maioria, são constituídos por trabalhadores não qualificados. Então, os países desenvolvidos adotam políticas restritivas à entrada de imigrantes clandestinos. E hoje é uma prática muito comum a deportação desses trabalhadores para os seus países de origem. Então, a imigração, ela pode ser uma solução para a falta de mão de obra, desde que os países selecionem esses imigrantes, o que muitos países fazem, né? Optando por mão de obra qualificada ou por descendentes de primeira e segunda gerações de imigrantes que se estabeleceram em outros países do mundo. Agora, esses países também, simultaneamente, estão adotando medidas restritivas cada vez mais rigorosas
para impedir a entrada de imigrantes clandestinos nos seus territórios. Valeu, moçada! Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal aos seus amigos, porque o canal Geogênio se transformou numa plataforma de ensino, cujo objetivo é fornecer você que vai fazer um concurso de vestibular, um concurso militar ou um concurso público que caia a geografia, informações necessárias para que tenha uma base e com essa base possa melhorar o seu desempenho nos concursos. Então, como eu disse, essa aula foi gravada no dia 28 de abril, estamos agora no finalzinho do mês de abril, hoje está muito quente aqui no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho eu vou gravar uma outra aula sobre a onda de calor que está atingindo parte da região centro-sul nessa semana e espero que vocês também gostem desse encontro. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!